Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele fala da seguinte forma: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Meus irmãos, quando eu li ontem esse versículo, meu coração entrou em compaixão de uma maneira sobrenatural. Eu gostaria de compartilhar duas coisas com vocês nesse versículo. A primeira coisa é que você precisa entender que você precisa ter um sentimento de honra, de grande estima por aqueles que ministram sobre a sua vida, ou aqueles que pregam o Evangelho. A palavra de Deus diz no livro de Tessalonicenses que nós devemos ter com grande estima aqueles que presidem sobre o rebanho, sobre a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus chama homens e mulheres verdadeiros, estou falando de pessoas verdadeiras. Quando Deus chama homens e mulheres para o ministério, Deus planta neles um nível de amor, um amor incondicional, um nível de compaixão que é algo celestial. E Paulo, ele relata aqui, meus irmãos, porque zelo por vocês, por vós, com o zelo de Deus. Então, meus irmãos, honre aqueles que foram chamados para ministrar o Evangelho, para servir as mesas, para pregar o Evangelho e servir o seu corpo. Mas quando eu falo de você honrar, eu não estou falando para você puxar o saco dessa pessoa, não estou falando para você fazer tudo o que essa pessoa diz, não. Mas honrar é você considerar as palavras dessa pessoa, pois ele é o seu irmão mais velho. Pois ele é como um irmão mais velho que o Senhor colocou na sua vida, para que você possa considerar suas palavras, porque ele tem um pouco mais de experiência que você. Então é importante que você entenda isso, tá? A pessoa diz, e eu não quero que você fique puxando o saco dela, mas é importante que você considere as palavras dessa pessoa. E então tudo que você ouvir dessa pessoa, considere, fale com Deus e siga o Espírito Santo. É importante você entender isso. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é o quê? É a segunda parte do versículo. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A outra coisa, queridos, que eu gostaria de compartilhar, eu tenho visto as pessoas entendendo um pouquinho errado o Evangelho. As pessoas acham que, pelo simples fato delas confessarem a Jesus Cristo em suas vidas, que elas já irão para o céu. E não é assim. Querido, o novo nascimento é apenas o início de uma jornada. Ele não é o fim, ele é o início de uma jornada. E o fim dessa jornada é a Nova Jerusalém, é o céu. Mas para que nós possamos chegar lá na Nova Jerusalém, existe um processo de santificação, existe um processo de Deus em nós que tem como objetivo de quando o noivo vir, que é Cristo, quando ele vir buscar a igreja, ele possa encontrar uma igreja sem mácula, pura, santa, esperando o seu Senhor. E eu tenho visto as pessoas entendendo um pouco errado. Elas simplesmente confessam a Jesus, beleza, está tudo certo, e a vida delas é uma vida mundana. Queridos, é importante que você entenda de uma maneira clara. Jesus, ele te chamou para a santificação. A palavra de Deus diz lá no livro de 1 Pedro, ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Querido, é importante você entender que o céu só vai entrar no céu aqueles que vivem segundo a natureza de Deus. Errar, todos nós vamos errar, mas nós estamos em processo de santificação. Deus enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. É o Espírito Santo. Olha o nome dele, Espírito Santo. É para quê? Para nos santificar, nos separar. A palavra de Deus fala que Deus, ele chamou um povo separado. Deus separou um povo para si.
todo aquele que nasce de novo, agora ele é separado de Deus. Então as práticas antigas que você vivia na sua ignorância não devem mais existir. A ideia de Deus é que você seja apresentado como uma noiva virgem, pura, para um só esposo, que é Cristo. E eu quero que você considere essas palavras. Eu quero que você considere, querido, eu não posso mentir para você, querida, eu não posso mentir para você. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Querido, Deus é santo, de Deus não se zomba. É importante que nós possamos entender essas coisas. O apóstolo Paulo, no seu ministério, a todo instante ele tinha um amor pelo rebanho que Deus plantou nele, para que ele pudesse fundamentar a igreja, ensinar a igreja, mas tinha um objetivo final. E o objetivo final é apresentar a igreja como uma virgem pura. E como é que tem sido a sua vida, meu irmão? Como é que tem sido a sua vida, minha irmã? Querido, eu não estou falando isso para apontar dedo para você, mas para que você olhe para ver se você realmente está caminhando da maneira correta. Como tem sido o seu... Como eu sempre falo, falhar, todos nós vamos falhar, eu falho todos os dias. Mas para onde você está prosseguindo? Qual é o alvo que você está prosseguindo? É o alvo da santidade? A ideia de Deus é que você deixe os procedimentos antigos. Se você não consegue perdoar o seu irmão, a ideia de Deus agora é que você perdoe o seu irmão. A vida de Deus é santa. Mas Felipe, eu não consigo, não tem problema. Deus enviou a terceira pessoa da Trindade para habitar dentro de você, o Espírito Santo. Ele foi enviado para fazer isso. Amanhã nós vamos falar disso, eu acredito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu gostaria de compartilhar essa verdade com você. Tenha com grande estima aqueles que ministram sobre a sua vida. Estou falando de homens e mulheres verdadeiros, chamados por Deus. Porque Deus com certeza plantou um amor neles, espetacular, um amor do céu sobre a vida deles para que eles possam te servir. E a segunda coisa, não pense que você entregar a sua vida para Jesus e você nascer de novo é o fim, é apenas o início de uma jornada celestial. Tá bom? Então guarda isso no seu coração. Fica com Deus, um excelente dia para você.